Olá a todos e a todas, está começando mais um BDF Entrevista e hoje a gente conversa com a Natália Bonavides, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte. Natália, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, deixo um abraço a quem está nos assistindo, nos escutando e estou à disposição. Natália Bonavides é advogada popular e a deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte em 2022. Além de ser a mais jovem e única mulher da bancada Pontiguar na Câmara dos Deputados. Natália, eu queria começar falando um pouco do cenário eleitoral das eleições municipais desse ano. Você foi para o segundo turno em Natal, numa cidade que tem um histórico aí de dificuldade da entrada do PT e de partidos de esquerda no ente municipal. Queria que você falasse um pouquinho por que você acha que teve essa virada de chave aí nesse ano. Olha, lá em Natal nós tivemos um momento muito especial esse ano, né? As eleições, apesar de termos tido uma derrota eleitoral, a nossa avaliação é que politicamente foi um momento muito importante, tanto para o partido quanto para a esquerda, para o campo progressista, para o campo democrático da cidade. A última vez, e única, aliás, que o PT tinha chegado no segundo turno em Natal, tinha sido em 96, quando a hoje governadora Fátima Bezerra foi candidata à prefeitura. Então, fazia 28 anos que o PT não ia para o segundo turno e nós tivemos também a maior votação da história do PT. Eu acho que foram muitos fatores que contribuíram para isso, né? Nós fomos para a disputa com um partido unido, foi uma candidatura que não teve dissonância dentro do partido na hora da definição. Isso permitiu que a gente começasse um pouco mais cedo as atividades de pré-campanha e nós buscamos fazer uma campanha que tivesse uma marca de defesa dos interesses do povo trabalhador, que tivesse, em termos de atividades, um perfil de ser muito de rua, né, muito pé no chão. A gente fazia quase todos os dias caminhada em algum bairro. E nós também aproveitamos o momento da campanha para fazer uma denúncia daquelas práticas criminosas que a gente viu acontecer no Brasil inteiro, aliás, que a gente vê acontecer eleições após eleições e que me parece que tem se tornado um pouco da paisagem, né? As pessoas têm naturalizado e aí fica por isso mesmo, quando na verdade nós estamos falando de crimes cometidos, né? Então, acho que tudo isso foi muito importante, né? Tanto a linha política de defesa do povo trabalhador, o perfil das atividades, de ser muito olho no olho, de ser muito pé no chão, e também a gente não ter naturalizado essas práticas que no Brasil ocorreu e em Natal com muita força também. Acho que foi um momento em que a gente conseguiu, mais do que em todas as outras eleições de Natal, se comunicar, se conectar com o povo trabalhador da cidade. Foram quase 180 mil votos, que em Natal representa quase 45% dos votos, e nós esperamos agora que esse acúmulo que nós obtivemos na eleição possa servir para a esquerda se fortalecer mais, para o Partido dos Trabalhadores se fortalecer mais e para a gente fazer essa tarefa, que eu acho que é a tarefa de todo mundo da esquerda no nosso país, de buscar estar cada vez mais presente nas lutas do dia a dia da classe trabalhadora. Um dos destaques, inclusive, como você falou, foram os crimes eleitorais nessas eleições em várias capitais, em várias cidades do Brasil. Você acha que o Congresso e que os outros poderes responsáveis aí por investigar e punir esses tipos de crimes estão dando a devida importância para esse tipo de crime, ou ainda tem aquele sentimento de que é uma novidade, fake news e tal? Olha, se você me permitir me estender um pouco mais nessa resposta, porque eu acho que essa estrutura que vem sendo utilizada pela direita nas eleições, ela nos deve trazer esse elemento a mais nas análises que nos tire da análise de que é simplesmente que a direita saiu forte. Veja, eu não estou com isso dizendo que a direita não foi majoritariamente a vencedora dessas eleições, isso é só olhar os números, né, para a gente fazer uma análise crítica, fazer uma análise da necessidade de avançarmos em futuros pleitos, mas o que eu quero dizer é que em Natal, por exemplo, a nossa avaliação pós-período eleitoral é que o fato de a direita ter vencido não representou simplesmente uma vitória ideológica da direita. A participação desses aparatos que foram utilizados de forma criminosa foram muito importantes, foram muito fundamentais para que a direita ganhasse lá. É essa distinção que eu quero fazer e que a gente tem sempre que ter em conta, até porque são práticas que a direita usa desde sempre.
né? Isso só vai se atualizando nos modos. Se hoje, por exemplo, a gente denuncia a prática criminosa de disseminação de fake news pelas redes sociais, em 89 o presidente Lula passava por problemas similares com outros tipos de tecnologia, como a disseminação de fake news, sem esse nome na época, por parte da TV aberta, por exemplo. Então são práticas que, historicamente, a direita utiliza para tentar vencer eleições, e que significa que, além de a direita no Brasil hoje estar mais organizada que em outros períodos, estar mais mobilizada que em outros períodos, ela também está usando com ainda mais força esse tipo de máquina. Se me permite, eu queria listar aqui algumas das práticas com as quais nós nos deparamos na eleição de Natal e que, pelos corredores do Congresso, conversando com colegas de outros estados, eu vi que isso foi absolutamente disseminado em todo o Brasil. A compra de votos foi algo absolutamente escrachado nessas eleições, foi algo absolutamente naturalizado nessas eleições, muitas vezes feito à luz do dia, e lembrando que é um crime super difícil de a gente obter prova, porque quem está recebendo dificilmente vai querer testemunhar, dificilmente vai querer colaborar com algum processo investigativo. O assédio eleitoral, e aqui eu não me refiro só em empresas, em coisas do tipo, mas aos terceirizados que trabalham nas prefeituras. E eu abro aqui um parêntese, quando a gente foi contra a terceirização irrestrita, nós falávamos dos prejuízos que a falta de estabilidade trazem quando você opta pela terceirização em vez de outro tipo de contratação no serviço público. E a gente viu, foi uma brutal ameaça a trabalhadores terceirizados de que, se não participassem de atividades de campanha, se não postassem na internet coisas do outro candidato, iriam ser demitidos. Nós chegamos a conseguir um áudio que um trabalhador gravou de um membro da prefeitura, dentro do órgão da prefeitura, dizendo coisas do tipo, né, que quem não fosse para as atividades do outro candidato ia ser demitido. Essa é uma investigação que segue, né, não sabemos quando vai terminar, mas para você ter ideia da naturalização, o funcionário da prefeitura que estava fazendo isso foi exonerado na época que nós denunciamos, e ele já foi renomeado novamente. Eu falei de compra de votos, de assédio, as fake news, né, que a gente tem observado com muita força como um método da direita desde 2018. Eu fui da CPMI das fake news como parlamentar, e acho que essa foi uma experiência muito importante para a forma como a gente tentou lidar com isso agora, né? De tratar desse tema de forma sistêmica, porque de pouco adianta a gente ficar entrando com uma ação e outra ação contra cada mentira. A gente tentou trabalhar com isso de forma sistêmica e, inclusive, fazendo uma denúncia de veículos de comunicação, e aqui eu já falo de um outro crime, né, que é do abuso do poder midiático, de veículos de comunicação que faziam uma campanha escrachada e aberta para o outro candidato. Uma coisa é se isso for feito, por exemplo, por um jornal, por um impresso, mas quando a gente está falando de TV e de rádio, e lá em Natal a nossa experiência foi principalmente com rádios, são concessões públicas, né, no caso de rádio, autorização. E não seria permitido ter posicionamentos desse tipo. Então, assim, foi muita coisa mesmo, e que tem alguém pode se perguntar, mas é isso que faz diferença na eleição? Bom, se não fizesse, eles não gastariam tanto dinheiro e tanto tempo organizando esse tipo de coisa, né? Então, sim, a gente avalia que em Natal, e pelo que eu tenho conversado com outros colegas no país como um todo, teve uma grande força dessa máquina, né, das prefeituras que estavam apoiando algum candidato à eleição, do dinheiro mesmo, né, que circulou por fora das prestações de contas oficiais. E sobre a resposta das instituições a tudo isso, é muito incipiente ainda. Em um tema como fake news, por exemplo, a gente está há muito tempo tentando aprovar no Congresso uma regulamentação que permita uma transparência maior das redes sociais, e nós não temos conseguido. Em temas como compra de votos, nós não vemos uma atuação institucional intencional para isso. É uma ideia nossa, inclusive, após essa experiência da campanha de 2024, buscar órgãos como a própria Receita Federal, que tem instrumentos como o COAF, que pode identificar, por exemplo, saques atípicos, e que a gente não vê isso sendo utilizado para coibir crimes no período eleitoral. Então, infelizmente, eu não acho que as respostas institucionais, de forma geral, estão à altura. Não é à toa que isso aconteceu em todo o Brasil de forma generalizada, e eu acho que a gente precisa, ao analisar o resultado eleitoral desse ano,
fazer as ponderações devidas, né? A esquerda teve um crescimento relativamente a 2020, mas em relação ao resultado que a direita teve, é importante a gente reconhecer que a direita foi quem mais avançou, sem dúvidas, nessas eleições, mas nisso da vitória da direita que a gente coloque, para além da disputa ideológica que tem sido feita, o uso criminoso dessas estruturas, que na verdade é a prática recorrente da direita, de abusar do poder econômico em processos eleitorais desde a redemocratização. E só complementando, Natália, nessa questão das redes sociais e das fake news e do abuso do poder midiático nas eleições, entra todo um lobby das grandes empresas de redes sociais, de buscadora, Google, Twitter, enfim. Exatamente. Inclusive, regulamentar é muito difícil, né? Uma das vezes em que o Congresso chegou mais perto de pautar o projeto, a Câmara, né? A gente teve uma campanha do tipo, todos os usuários do Telegram receberam mensagem contra o projeto. A página inicial da busca do Google tinha uma mensagem contra o projeto. E é realmente muito desigual, né, as possibilidades de influenciar a opinião das pessoas e como eles usam isso, basicamente estava no rosto de todo mundo, quando abria no Google, no seu celular, a propaganda contra o PL e, inclusive, espalhando desinformação sobre o próprio projeto. Sim. Que tenta regulamentar essas redes. E eu acredito que esse vai continuar sendo um tema central para o debate democrático, porque se por um lado a prática de utilização de mentiras para tentar interferir politicamente em processos eleitorais, mas não só, se por um lado não é uma prática recente, né, como há pouco a gente mencionou, né, eu falei de 89 com o governo Lula, mas se a gente pensar o que os comunistas há muito tempo já sofriam com tipo de desinformação, mas as tecnologias que a gente tem hoje levam isso a um outro patamar. Não só por uma possibilidade muito maior de massificar essa desinformação, de massificar essas fake news, mas também pela forma como estão estabelecidos algoritmos que todas as pesquisas já comprovaram e reiteradamente comprovam, privilegiam discursos de ódio, privilegiam discursos extremistas e é justamente por aí que a direita tem optado por caminhar, né? Não só no Brasil, mas em tantos outros países em que a gente está vendo esse método, né, de usar as redes sociais para espalhar, para disseminar desinformação por parte da direita. E não custa lembrar o que a gente viu acontecer há poucos dias em Brasília, né, de um homem que se explodiu em frente ao STF e todo o conteúdo que foi deixado por ele reafirmam que o que está acontecendo hoje em termos de uma escalada de violência, inclusive na disputa política, também está relacionado à não regulamentação desse tipo de plataforma, né, que acaba permitindo que pessoas assim acessem mais conteúdos violentos, extremos de ódio e que, enfim, se retroalimentem, que é isso que a extrema-direita tem feito. Natália, voltando a falar um pouco da conjuntura do resultado das eleições, apesar do uso da máquina, como você bem mencionou, a direita saiu vitoriosa aí, né, em número de candidatos eleitos. E instalou-se, né, no debate público uma narrativa de que o PT e outros partidos de esquerda deveriam se alinhar às pautas e aos discursos da direita para conseguir atrair mais eleitores. O que você acha desse argumento, desse debate? Olha, eu te agradeço pela pergunta, porque eu acho que esse debate é fundamental para como vão ser os próximos anos, né? Afinal, a estratégia que o PT decida, a estratégia que os partidos da esquerda decidam adotar nesse próximo período vão dizer muito sobre como é que vai ser a luta de classes, né? Como é que vão ser as disputas políticas nesses próximos anos. E eu vou aproveitar para relacionar um pouco com a experiência que eu tive na eleição, que, como eu falei, a gente não conseguiu vencer as eleições, mas a gente cresceu mais que em qualquer outro momento do PT em Natal. E na nossa avaliação, as lições que a gente deve colher desse processo eleitoral em Natal são justamente no sentido de que a resposta, na verdade, está em a esquerda reafirmar as pautas de esquerda. Eu vou mencionar aqui algumas reflexões sobre o tema. Primeiro, o que se quer dizer com ir ao centro, né? O que é hoje
efetivamente o centro político no Brasil. Porque depois que a direita, uma parte da direita se radicalizou mais e foi mais para um extremo, há uma tentação por vários veículos de comunicação, analistas políticos, de chamar a direita de centro. Quando, na verdade, a gente está falando de uma direita que pode, talvez, não ser bolsonarista, apesar de não hesitar em se aliar com o bolsonarismo, se necessário, uma direita que pode ter práticas distintas da extrema-direita, do que vem adotando, mas isso não as torna de centro, né? O que acontece é que hoje existe, pelo menos falando em termos de Congresso, um centro que é muito reduzido, que, na verdade, a maioria das vezes, quando se fala de centro político no Brasil, a gente está falando de um espectro da direita ou da centro-direita. E muitas vezes quem fala que a esquerda agora tem que ir ao centro, na verdade está se relacionando a esse aspecto, né? Como se a esquerda devesse, na verdade, ir mais à direita, ficar mais semelhante com as pautas da direita, ou abrir mão de algumas de suas pautas históricas. E vamos pensar bem, qual seria o benefício para a esquerda, aqui falando, se fosse para falar de forma meramente eleitoral, né, que é uma forma que eu discordo que deve ser feita, que a gente sabe que a disputa política se dá em várias trincheiras, a eleitoral é uma delas. Mas mesmo eleitoralmente, o que aconteceria se a esquerda fosse mais e mais para o centro, é que a esquerda acabaria por se parecer com esse chamado centro, só que esse chamado centro tem armas de poder econômico e algumas das práticas que a gente até já mencionou há pouco aqui na nossa conversa, que jamais vão permitir que a esquerda, ao se parecer com esse centro, tenha qualquer vantagem eleitoral. Então, inclusive eleitoralmente, inclusive para quem quer tratar de como ganhar as eleições de forma mais fácil, eu discordo muito da tese de que é indo ao centro que a esquerda vai ter um desempenho eleitoral melhor. E quando a gente trata de uma luta política mais ampla, né, para além da eleitoral, aí é que isso se torna ainda mais forte, porque, na verdade, o que me parece é que a esquerda perde força à medida em que se ausenta das lutas cotidianas do povo trabalhador, né? Isso não é uma análise nova, né? Faz alguns anos já que há vários setores da esquerda que fazem essa análise, né, de como o distanciamento de um certo tipo de trabalho de base, de um trabalho rotineiro, de um acompanhamento muito mais próximo e cotidiano das lutas do povo trabalhador, como isso ajuda a enfraquecer a esquerda. E o que nós vemos em pautas como as que estão quentes agora mesmo, né, como o debate sobre a jornada de trabalho, sobre a escala de trabalho, o que a gente vê é que, na verdade, as pautas do povo trabalhador, elas seguem tendo um apelo muito forte e que talvez esteja faltando, na verdade, a gente estar muito mais próximo desse povo para debater essas pautas. Então, como eu ia dizendo, né, traçando um paralelo com o que nós vivemos em Natal, agora no processo eleitoral, foi uma candidatura, a minha candidatura foi uma candidatura que usou todos os símbolos da esquerda, né? Teve a cor vermelha, inclusive, como majoritária na campanha. Não jamais escondeu o partido, a estrela, as personalidades do partido. O presidente Lula esteve em Natal, a governadora Fátima participou do processo eleitoral e as pautas que a gente via repercutir mais eram justamente aquelas que, aliás, fazem uma combinação de raça, classe e gênero, por exemplo, né? Que é um tema que daria para um programa inteiro, eu acho, né? Esse debate que se coloca, né, que tenta contrapor essas pautas como concorrentes, quando, na verdade, elas existem simultaneamente na vida das pessoas. Por exemplo, o tema das creches, né? É um tema fundamentalmente importante para as mulheres e, ao mesmo tempo, que é fundamentalmente um tema das mulheres trabalhadoras, né? Que inclusive, muitas não têm sequer oportunidade de trabalhar porque não tem nenhum apoio, nenhuma política de cuidado que as auxilie numa obrigação que muitas vezes sobra só para elas, né? Temas como o transporte público, que a gente sabe que principalmente a população negra do Brasil, quem faz o uso maior do transporte público e que a gente sabe que está fazendo as pessoas perderem
um tempo de vida que, quando a gente soma com a jornada de trabalho, as pessoas estão praticamente tentando sobreviver e não viver. Então, lá em Natal, a gente teve uma boa experiência, né, em pautar os temas que a esquerda historicamente defendeu, em atualizá-los, né, à luz do que no município nós tínhamos de principais problemas, no que nós tínhamos que entender, né, e compreender as novas relações do mundo de trabalho, que, na minha opinião, esse é um tema que a gente ainda precisa se debruçar muito mais, né, à esquerda. E, na minha opinião, o caminho para o PT nesse próximo período não deve ser de ir mais ao centro, mas sim de reafirmar as pautas do povo trabalhador, mas não só em discurso, não só no parlamento, não só na Câmara, no Senado, e sim num modo de atuação que seja muito mais próximo, como um dia já foi. Não significa que o passado, romantizado, não é isso, mas é que realmente eu acredito que essa é a forma mais eficiente, né, de a gente ter mais gente junto da gente defendendo essas pautas. Tá certo, Natália. A gente vai acabar aqui o primeiro bloco e o BDF Entrevista volta já já. E o BDF Entrevista está de volta. Hoje a gente está conversando com a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides. Natália, a gente estava falando um pouco sobre a necessidade e a importância do PT se aliar e às pautas dos trabalhadores e não se distanciar dessas necessidades, né, da base dos trabalhadores. Você mencionou um pouco esse debate sobre o fim da escala 6x1, né, que conseguiu aí o número de assinaturas para poder entrar em discussão na Câmara. Porém, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, fez um posicionamento que foi até criticado por alguns deputados e algumas pessoas da esquerda. Ele diz que o debate deveria ser feito entre os trabalhadores e os sindicatos e os patrões em acordos, né, coletivos de trabalho. Agora, se não me engano, recentemente ele fez uma posição mais enfática contra essa escala, dizendo que é uma escala muito ruim para o trabalhador, desumana, se não me engano ele usou esse termo. Mas como é que você vê esse primeiro posicionamento de dizer que esse é um tema que deve ser conversado em convenções coletivas? Olha, com todo respeito, eu acho essa posição um equívoco, porque seria supor que trabalhadores e patrão estão em paridade de armas, né? Estão em mesma condição de negociação. Isso, aliás, foi um dos fundamentos da crítica que a esquerda fez à reforma trabalhista que foi aprovada e que a gente viu o quanto dano tem causado, o quanto de dano tem causado ao povo trabalhador, né? Ao deixar mais fácil de demitir, ao permitir tipos de contratações que deixam as pessoas em grande vulnerabilidade. E uma das coisas que a reforma trabalhista trouxe foi justamente essa primazia, né, dessa negociação patrão-trabalhador. E a gente sabe que, na prática, a realidade traz que a desigualdade enorme de condições de negociação leva a resultados de acordos que costumam terminar em uma exploração dos trabalhadores de forma desproporcional, sequer ao que seria viável em termos de que as pessoas possam cuidar da saúde. Esse tema da escala 6x1 está sendo um tema que muito me anima, né, ver o debate que está acontecendo na sociedade em relação a ele. É uma pauta que diz respeito a qual é o valor do tempo das pessoas, né, como é que o povo trabalhador tem tido seu tempo valorado. E nós percebemos que hoje existe até um adoecimento, né, generalizado de quem está nessa escala. Se você for mulher, principalmente, né, mulheres negras, quem tem uma terceira jornada de trabalho com atividades domésticas não remuneradas, é como se praticamente, né, de acordar até a hora de dormir, só estivesse em trabalhos, né, sem sequer tempo de fazer uma consulta, de fazer um exame, de investigar uma doença, de ficar com a família, de aprender uma habilidade nova, de se qualificar para buscar um emprego melhor. Então, é uma pauta que é de uma grande justeza que a esquerda abrace essa pauta e entre nesse debate e ajude nas mobilizações para que a gente possa
ter a aprovação da PEC, ter a aprovação de uma redução da carga que nós temos hoje, né? Nós estamos falando aqui de um fantasma que os grandes setores do capital trazem toda a vida que se tenta buscar uma conquista para o povo trabalhador, né? Se a gente lembrar, por exemplo, na Constituição Federal, quando houve a redução da jornada de 48 para 44 horas, naquela época o PT defendeu que fosse de 40 horas, né? O que passou foi 44, era esse mesmo discurso, que ia ser um caos, que as empresas iam quebrar, que ia ter demissões em massa, e o que a gente viu foi isso não acontecer. Se a gente vir matérias de jornal, na época em que o 13º salário foi implementado, eram matérias nessa mesma toada, né, de que é muito ruim para o país, muito ruim para a economia, e assim foi o discurso do capital em todas as conquistas do povo trabalhador, né, licença maternidade, férias, o fim da escravidão, né. Então é realmente um embate que tem que ser feito, que tem que ser apoiado pela esquerda e que tem a ver, inclusive, com pensar o valor do tempo do povo trabalhador, que hoje não há tempo para nada. É o transporte para o trabalho, o transporte de volta para casa e as atividades domésticas não remuneradas. Isso tem se resumido, né, a vida de tanto do nosso povo. Natália, também nesse ano, uma pauta que esteve em evidência e teve destaque, infelizmente, no Congresso foi o PL da chamada gravidez infantil, né? Trazendo aí ameaças nos direitos reprodutivos das mulheres. Você acha que esse PL ainda tem um risco aí do ano que vem continuar tramitando e ser colocado em regime de urgência sem debates, como foi? E além desse, se você elencaria aí algum outro projeto que seja de uma ameaça muito grande para os direitos das mulheres aí, que esteja já em vias de ser discutido? Olha, quando nós estamos falando de direito das mulheres, não existe paz nunca, né? Não existem períodos em que nós possamos dizer que pode ficar tranquilo e relaxar, que ninguém vai mexer no que foi conquistado. E é só nós vermos que se por um lado a mobilização das mulheres conseguiu frear o andamento desse projeto na Câmara, e aliás isso foi incrível, né? Foi um verdadeiro exemplo de como a mobilização do povo é capaz de incidir na pauta do Congresso, e que é algo que a gente deve buscar cada vez mais. Por outro lado, já está em pauta em uma comissão agora o que eles chamam de projeto do nascituro, né? Que é para dizer que desde o embrião existe o direito à vida, o que traz como conteúdo implícito o mesmo conteúdo daquele projeto, né? De proibir o aborto em todos os casos, de passar a criminalizar os casos que hoje são legais, como quando há risco de vida para a mãe, quando a gravidez decorre de um estupro. Então, se a gente vir que um projeto como o da igualdade salarial entre homens e mulheres na Câmara não foi um projeto que passou por unanimidade, ou seja, se quer aquilo que até no discurso alguns setores liberais dizem que, né, tem que acontecer, tem que estar na lei, mas nem isso passou por unanimidade. Imagina em temas como esse, que a direita e o conservadorismo têm buscado ter o debate interditado, né? Quando eu falo de debate interditado, inclusive porque quando a gente vê experiências de países que descriminalizaram o aborto, de países que decidiram que uma mulher que abortou não deve ir presa, nós vemos inclusive resultados de redução, né? Porque a mulher passa a ter um acesso maior à assistência social, um acesso maior aos serviços de saúde, até as se você imaginar que hoje, num país em que os direitos das pessoas, né, ainda não são, as pessoas não sabem de forma geral a que tem direito, tem muitas mulheres que não sabem que, independentemente de o pai assumir ou não, tem obrigações, né, tem obrigações legais, né, a questão da adoção legal também opções, mas o que há hoje é a interdição do debate que faz com que o que permaneça, né, o que prevaleça, seja uma política que traz resultados muito negativos, falando inclusive aí de índices de morte de mulheres, principalmente de mulheres pobres, né, porque o que nós vemos é que a prisão para o aborto não tem sequer alcançado o objetivo que a direita
diz pretender, que é o de reduzir o número, na verdade é algo que continua acontecendo, mas que as mulheres que têm condições socioeconômicas fazem isso em condições seguras de saúde, de higiene, e as mulheres pobres, na verdade, ficam sujeitas a práticas que muitas vezes levam à morte. Então, é um daqueles temas que ocorre de forma muito irracional, né? Sem nenhuma base em quais são as evidências, qual é o efeito dessa política, e que há essa interdição do debate. Então, continua em debate no Congresso projetos do tipo, né? Embora aquele esteja freado. Isso não significa que em qualquer momento não possa entrar em pauta, em qualquer momento não possa voltar, e além dele outros projetos que tramitam no Congresso que têm o mesmo sentido, que é o de tirar direitos que foram conquistados pelas mulheres, como o de não ser obrigada a parir o filho de um estuprador, que estão sempre em risco, né? Algo que a gente tem que ficar sempre vigilante, sem dúvidas. Agora, um outro ponto aí que é importante também na definição do que vai ser debatido na Câmara é a presidência, né? Ano que vem a gente tem aí uma nova legislatura da presidência da Câmara, na presidência da Câmara. O PT já declarou apoio ao Hugo Mota, do Republicanos. Na sua visão, você acredita que o PT deveria se unir aí com partidos da esquerda para tentar uma candidatura de esquerda para a presidência? Olha, eu acho que um movimento ideal teria sido que com muita antecipação, né, houvesse essa possibilidade de debater uma candidatura com um perfil de maior prioridade, né, de maior priorização às pautas do povo trabalhador, que é a maioria, né, a maioria da população do Brasil, e que trouxesse uma crítica aos procedimentos que vêm sido adotados recentemente. Mas a gente sabe que isso não aconteceu e que existe agora um debate em torno de uma governabilidade, que isso faria, né, que as decisões de aliança com os setores da direita devessem ser o caminho nesse momento. De toda forma, eu queria aqui mencionar alguns pontos que têm trazido muitas preocupações na gestão de Arthur Lira e que nós precisamos, independente do resultado, né, que se desenha para, obviamente, haver a eleição do deputado, que a maioria dos partidos já tem declarado apoio, que são pontos como o enorme controle que o Congresso Nacional hoje tem do orçamento público. Nós estamos aqui num momento de debate sobre corte de gastos, sem que seja praticamente possível debater a redução dos valores das emendas parlamentares, por exemplo. É uma situação hoje realmente absurda, né, de que percentual, né, de que montante dos recursos públicos estão partindo, né, do controle do Congresso. Isso significa que são políticas que muitas vezes são feitas sem critérios que se baseiem em perfis populacionais, em necessidades efetivas de um local ou outro, e que, inclusive, há vários fatores de preocupação sobre o real uso desses recursos, né? A gente tem visto recursos que vão para obras que seguem paralisadas, nós temos visto muitas investigações, Brasil afora, sobre recursos que estariam sendo, na verdade, desviados e sendo utilizados em campanhas eleitorais, o que nos leva a refletir qual foi a relação desse aspecto com esse aumento de volume de compra de votos desse ano. Então, são muitas questões que devem ser refletidas sobre a gestão que está em curso agora, que está se encerrando, e que, às vezes, até temas do dia a dia do Congresso. Hoje nós temos, por exemplo, uma pauta assim, os projetos que vão ser votados no dia, que às vezes são divulgados quando a sessão já começou. Mas isso é besteira. Não é besteira, porque isso, inclusive, impede que a sociedade civil saiba o que vai ser debatido, se organize em relação ao que vai ser debatido. É uma medida de não transparência que, na verdade, afeta tudo. É muito mais difícil incidir nos temas que passam pelo Congresso se há uma presidência que sequer divulga o que vai ser votado, o que vai ser debatido. Então, acredito que a esquerda, a partir do ano que vem, deveria se unir na denúncia a esses pontos, né, e na tentativa de que a nova gestão que assuma tome rumos diferentes
em termos de ambiente democrático para debate, em termos de respeito às prerrogativas dos parlamentares, né? Não posso deixar aqui de registrar o que está acontecendo com o nosso colega deputado Glauber, do PSOL, que está sendo perseguido, está tendo inclusive seu mandato ameaçado de cassação por razões absurdas, né? E que acredito que um tema como esse, né, do mandato de Glauber, tenha também que ser um desses assuntos que a gente coloque em pauta para a próxima gestão, para que haja respeito às prerrogativas dos parlamentares. Tá certo, Natália. A gente volta já já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos com o último bloco do BDF Entrevista. Hoje a gente está conversando com Natália Bonavides, deputada federal do Rio Grande do Norte, deputada do PT. Natália, a gente estava falando sobre transparência na Câmara, sobre transparência do que vai ser votado e transparência das emendas, né? Então, vou pegar esse gancho e aí eu queria também trazer esse tema das emendas aqui para a conversa. Eu vou ler porque a pergunta é meio grande. A Transparência Internacional Brasil, junto com outras entidades, divulgaram uma nota criticando o projeto de lei complementar 175, que regula as emendas, que foi votado, se não me engano, semana passada, nesse mês agora de novembro. Segundo as organizações, esse projeto é inconstitucional, porque ele permite a indicação dos beneficiários das emendas coletivas depois da aprovação da lei orçamentária, por exemplo. A nota também dessas entidades diz que o PL não cumpre as exigências estabelecidas pelo STF no que diz respeito à transparência e à rastreabilidade das emendas. E no caso, por exemplo, das emendas PIX, apesar dos parlamentares terem que indicar o objeto a ser bancado pela emenda, não há em nenhum lugar do texto a obrigação de que o beneficiário da emenda, por exemplo, necessariamente aplique o recurso conforme essa indicação. Eu queria saber o que você pensa desse texto, que está agora no Senado, né? E vai voltar para a Câmara, se não me engano. E o que você pensa aí dessa situação das emendas, da rastreabilidade, da transparência das emendas? Olha, nós temos, mesmo a partir desse texto, muito o que avançar, né? Muito o que melhorar. E, de novo, eu trataria esse como um assunto conjunto, né? O tema da transparência e o tema do grande volume de recursos que hoje está sob controle do Congresso. Por quê? Porque o fato de se terem construído caminhos não transparentes para a execução dessas emendas, veio justamente de como essas emendas passaram a ser instrumento de poder, inclusive, lá no Congresso. Se nós observarmos como se deu a última eleição do presidente Arthur Lira, se nós observarmos em que termos muitas das negociações têm sido feitas hoje em dia no Congresso, o poder que existe hoje concentrado, né, nos chefes do Legislativo, em presidentes de comissão, o poder que existe hoje concentrado nesses parlamentares, a partir da definição de como serão usadas as emendas, está sendo um tema relevante para a disputa política no Brasil. Então, eu trataria esse tema de conjunto, para além de ser necessário aprimorar a transparência, para além de serem necessários mecanismos mais nítidos de controle social em relação a esses recursos, a gente tem que debater urgentemente de que forma esse tema vai ser tratado, porque basicamente você está falando de um assunto que quem legisla sobre ele é justamente quem se beneficia dele, né? Então, como você imaginar que esse Congresso, que está composto dessa forma, que inclusive em tantas medidas está entrando em lógicas de eleições, de reeleições, que também se sustentam a partir dessa dinâmica das emendas, de que forma nós conseguiremos que um Congresso assim abra mão do poder de ter esse volume de recursos, né? Então, é algo que eu vejo como muito grave, muito sério, porque no limite está sendo tirado a prerrogativa do Poder Executivo de decidir sobre os recursos públicos, que era o que deveria acontecer. Uma coisa é você ter emendas parlamentares de forma residual, de forma pontual, para
se ajustar ali atenções que algum município que não tenha sido visibilizado pelo Poder Executivo precise, mas o que está acontecendo agora é outra coisa, né? É outra coisa e está realmente tendo um grande impacto na disputa de poder no Brasil, na disputa da presidência da Câmara, do Senado, na disputa da presidência de comissões, na aprovação de projetos que são fundamentais para o país e que, a partir dessas negociações, também são influenciados. E se a gente pensar no desafio que vai ser como o parlamento ceder poder, que isso é algo que, na verdade, ninguém cede poder, a saída realmente em relação a esse tema teria que passar por um esforço de mobilização, de tornar esse um tema mais popular, de mais fácil compreensão. Nem todo mundo sabe o que é emenda, é um vocabulário específico de quem acompanha o tema político, né? De quem acompanha o noticiário político, mas que está trazendo danos que, na verdade, são disseminados em toda a sociedade, né? Mas esse texto que passou na Câmara, você votou contra ou a favor? Eu votei a favor porque é um texto que melhora em relação ao que está hoje, né? Mas isso não significa que é um texto ideal. A ver como o STF vai avaliar em relação à redação final, né? Porque hoje existe uma suspensão da execução dessas emendas a partir de uma decisão do ministro Flávio Dino e ter votado a favor não significa que esse é um texto ideal, mas sim que é um texto que melhora em relação à falta de transparência maior ainda, que é o que está corrente hoje, tanto que teve a suspensão da execução. Que pode ser modificado aí nas próximas sessões. Exato, Uhum. Natália, você faz parte da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura militar. Queria saber qual que é o plano aí de ação dessa comissão para os próximos meses, como é que está a situação dela atualmente? Então, logo o governo Lula assumiu, o movimento dos familiares e movimentos de direitos humanos, de memória e verdade, passaram a pedir, né, a requerer a reinstalação da comissão, que veio a demorar cerca de 1 ano e meio, né, foi só nesse ano, né, em meados da metade desse ano, que nós tivemos a comissão reinstalada. E nessa comissão eu represento a Câmara dos Deputados, né? Nós temos membros do Ministério Público Federal, da sociedade civil, do Ministério da Defesa, de representantes dos familiares. E essa comissão, há poucos dias, fez sua segunda reunião ordinária. A primeira foi muito de posse, né? De retomada dos trabalhos, e nessa última nós efetivamente começamos as atividades, inclusive fizemos uma visita ao CAAF, que é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, que é lá onde estão localizados, por exemplo, as ossadas que foram achadas na vala clandestina do cemitério de Perus, em São Paulo. Visitamos também o local onde funcionou o DOI-CODE, em São Paulo, o local onde funcionou o DOPS, e a partir daí nós temos um plano de trabalho que se traduz nos locais em que foram encontrados restos mortais e que se possa proceder à investigação para saber se dentro dali poderiam estar restos mortais de desaparecidos políticos, fazer toda a articulação para que haja os exames genéticos, né, para saber se as famílias já doaram seu material genético, para ver compatibilidade. Uma outra importante função da comissão tem a ver com a retificação de certidões de óbito. Não sei, talvez muitos que estão nos assistindo tenham visto o filme Ainda Estou Aqui, né, que conta a história da família de Rubens Paiva, né, que é justamente um dos desaparecidos políticos da ditadura militar. E tem uma cena, né, no filme, bom, eu não vou dizer que é spoiler porque esse é um fato histórico, né, de amplo conhecimento, mas uma cena do filme, a entrega de uma certidão de óbito, né, em relação uma entrega para a família de Rubens Paiva, a sua certidão de óbito de Rubens Paiva. E é outra missão da comissão, né, fazer tanto a entrega nos casos em que não havia sequer um reconhecimento oficial da morte, mas também a retificação, né, em casos em que se alegou uma razão para a morte que hoje é de conhecimento, que na verdade a morte foi por violência do Estado. Entre outras ações de memória, né, de reparação desses familiares. E eu trago aqui a relevância desse tema porque a justiça de transição, que é o que nós chamamos de
aquelas medidas que um país deve adotar quando sai de um período de exceção para um período de redemocratização, aqui no Brasil nós tivemos muitas falhas, né, em como se procedeu. Por exemplo, nós tivemos uma lei de anistia que anistiou, inclusive, torturadores, que anistiou, inclusive, quem tinha perpetrado crimes contra a humanidade, que não eram passíveis de anistia. Então, nós temos que não houve julgamento, não houve punição de quem cometeu crimes de Estado, não houve ações efetivas de preservação de memória. O que foi ter de memoriais foram bastante tempo depois. A própria Comissão Nacional da Verdade, né, na época do governo Dilma, foi muitos anos depois do período da ditadura. E até hoje nós temos um grande problema em relação a esse tema, e que gera danos democráticos de forma geral. E isso é uma luta que a gente está vivendo agora, né, ao termos um movimento que quer anistiar aqueles golpistas do 8 de janeiro. E aqui eu não me refiro somente a quem estava lá no dia, né, mas fundamentalmente as pessoas que orquestraram aquilo, que organizaram aquilo, que conceberam aquela ideia e que seguem hoje dando entrevista e tratados por alguns veículos de comunicação como se fosse um ponto de vista legítimo à defesa de um golpe de Estado. Então, é um tema permanente na nossa democracia, é um tema que teve muitos pontos em abertos, né, quando se trata da justiça de transição do Brasil, e, sem dúvida, a gente tem que relacionar isso com a luta para que não se anistiem os golpistas de agora, né, os golpistas de 2023, que segue tendo consequências, como a gente viu há poucos dias em Brasília. E fazendo um gancho, muitos parlamentares da direita, da extrema-direita, gostariam que a anistia que fosse aprovada, né? E colocando em embate também a divisão de poderes e algumas das responsabilidades, digamos assim, do STF e da Câmara. Inclusive, abrindo um debate na própria CCJ, deixa eu só pegar aqui, que aprovou a admissibilidade de um pacote de projetos que limitam poderes dos ministros do Supremo e amplia a possibilidade de impeachment desses ministros, né? Como que você vê esse embate? Eu acho que o debate, em geral, sobre um judiciário que tenha regras mais democráticas, sobre a possibilidade de ser um poder com mais transparência, é uma coisa que é legítima e que faz parte do debate democrático, faz parte da reflexão sobre as instituições. Agora, o que acontece hoje não é uma tentativa de debate em abstrato sobre que regras preservariam melhor a transparência e a democracia no judiciário. Na verdade, o que a gente vê hoje nesse movimento da direita é um debate focado em sua discordância de decisões do STF que buscaram, por exemplo, enfrentar as máquinas de fake news, que buscaram enfrentar os gabinetes do ódio, que buscaram enfrentar uma série de práticas da extrema-direita que, inclusive, culminaram na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, e é a partir disso que a direita tem feito esse debate das regras do judiciário. Então, é importante a gente não confundir, né, o legítimo debate sobre a transparência e a democratização do judiciário com a intenção dessa conjuntura que a direita tem de tentar, na verdade, trazer um aspecto autoritário os projetos que apoiam, porque o que busca, na verdade, é que as suas práticas políticas, que são criminosas, né, passem a não ser atingidas. Então, acho que é muito problemático a forma como se traz, é muito problemático que seja usado como resposta a uma reação que está justamente buscando conter os crimes que a extrema-direita está cometendo, e, sem dúvidas, que nós precisamos estar muito vigilantes, porque a gente viu como essa direita ficou assanhada com a eleição de Trump, né? A gente viu as declarações de Bolsonaro, que ele segue dizendo que é candidato à eleição em 2026, mesmo ele estando inelegível. Então, a gente sabe que nesse tema, eles vão, é um dos temas, sem dúvidas, em que eles vão para cima
né, nesses próximos meses, sem sombra de dúvidas, né, sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, sobre a anistia aos golpistas e sobre como a gente tem que estar sempre vigilante, porque num menor cochilo, quem tem esse espírito golpista que Bolsonaro e os seus sempre tiveram, mas não estamos falando só de Bolsonaro, né, até porque o fenômeno da extrema-direita no Brasil já é maior do que ele. A gente tem que estar sempre vigilante. Agora, só para a gente concluir e concluindo, né, nas eleições deste ano, a gente teve uma taxa de abstenção, se não me engano, a segunda mais alta da história, ou uma das mais altas da história. O que você diria para esse eleitor que está desencantado, desacreditado, ou que simplesmente não se importa, ou tenta não se importar com a política, né? Lembrando que política não é só na eleição, política é todo dia. Todo dia, né? No preço do pão, em tudo, né? Como diz o poema. Isso. Eu acho que a gente tem uma tarefa enorme, né? Sobre reencantar as pessoas em relação ao tema da política. Por óbvio que sempre que a população se afasta da política, quem mais se beneficia com isso são os setores conservadores, os setores do poder econômico, que conseguem, através ou de discursos simplistas ou de interferência mesmo do poder econômico, ganhar eleições com o mínimo de debate possível, né? Quando as pessoas se afastam da política, se beneficia quem quer manter as coisas como estão, né? Se beneficia quem quer manter o status como se diz. Então, para a gente se reconectar com essas pessoas, nós temos que reencantar mesmo. Essa conexão de que política tem a ver com tudo, com o preço do pão, com se vai ter água ou não vai, se vai ter esgoto ou não vai, vaga da creche, é uma conexão que precisa ser reforçada, né? O que eu diria a essas pessoas é que seria sobre essa conexão, que, né, pode ser chato de assistir, de ler sobre essas coisas, pode ser irritante ver figuras aparecendo de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, para prometer coisas que na última já tinham prometido e não fizeram, mas que não é todo mundo igual, que as pessoas representam ideias diferentes, né, e que o projeto que for ganhar a eleição vai ter tudo a ver com a nossa vida, vai ter tudo a ver se vai ter vaga na creche, se vai ter fila para a unidade de saúde, se vai ter uma escola de qualidade. Eu acho que é sempre essa relação que a gente tem que reforçar. Tudo é político, tudo é sobre política, todas as questões da nossa vida sobre acesso a direitos, sobre o preço das coisas, sobre como a gente se locomove na cidade, enfim, tudo tem a ver com política e, como diria Lula, né? Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então é melhor que a gente participe para colocar quem represente de verdade nossos interesses. Com certeza. Natália, te agradeço por ter participado aqui com a gente, a conversa foi ótima e você está sempre convidada aí para estar junto aqui com o Brasil de Fato. Muito obrigada, adorei ter a oportunidade de vir aqui presencialmente, de conhecer inclusive a sede. Acho que para a gente que faz política a partir do Nordeste e eu do Rio Grande do Norte, né, que é um estado pequenininho, sempre uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês, estar aqui podendo ter acesso a essa audiência. Deixo um abraço para quem nos assistiu e nos escutou. Posso pedir para me seguir no Instagram, Natália Bonavides, Natália sem H. E nas outras redes, essencialmente isso também, Natália Bonavides. Mas obrigada de verdade pela oportunidade, um abraço a toda a equipe do Brasil de Fato, estou sempre à disposição. Tá certo. E o BDF Entrevista de hoje fica por aqui, você pode assistir o programa todas as terças-feiras, às 9 horas na TVT, ele também fica disponível nos canais do YouTube do Brasil de Fato e da TVT, e você também pode escutar o BDF Entrevista aí nas suas plataformas de áudio preferidas. Obrigada e até a próxima.